Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas e a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Hoje é a última aula do livro 3, aula 11, sobre o sistema financeiro mundial. Tranquilo? Então vamos lá. A gente vai falar da estrutura do sistema financeiro mundial, como que ele se organiza, quais são as estruturas, né, como ele está organizado, né? Basicamente, então, a gente tem ali no século XVI, né, uma decadência do feudalismo, a gente vai ter a formação dos estados modernos e assim a gente vai ter uma acumulação, né? A riqueza das nações passou a ser medida pelo acúmulo de bens e considerados de alto valor, como o ouro, como a prata, como as pedras preciosas. Então, os países importantes, os países ricos, eram aqueles países que continham muito ouro, que continham muita prata, que continham muitas pedras preciosas. Nessa época ali, por volta do século já 19, a gente vai ter, né, o Adam Smith, que é um grande teórico da economia liberal. Na verdade, o Adam Smith é um pai do liberalismo econômico. Ele que vai falar que o mercado, né, que o comércio é regido pela mão invisível, a mão invisível, que é essa questão da oferta e da demanda. O comércio ele se regula sozinho. A gente falou aí de acúmulo de riquezas, inclusive o livro do Adam Smith, que funda a teoria econômica, chama a Riqueza das Nações, em 1776. Né? Então a gente vai ter essa figura como muito importante para a economia capitalista, para a economia liberal dos próximos séculos, dos próximos anos. Né? A gente vai ter a questão do lastro da moeda, né? Então a moeda vai começar a ser utilizada para trocar, né, os produtos, como a gente viu na última aula passada, e o lastro da moeda ele é utilizado para determinar o valor das moedas. Quanto que vale 10 gramas de ouro? Quanto que vale essa nota que a gente está trocando por um produto? Esse é o lastro da moeda. A gente tem algumas fases de lastro. A primeira foi a primeira fase lá de 870 a 914, é a fase do padrão Libra-Ouro, Libra moeda inglesa. Então, por que era a Libra? Porque a Inglaterra era o grande país, né, da época, era a principal potência da época. Então, basicamente, o valor da Libra era medido através do quanto de ouro que a coroa britânica tinha. A segunda fase é o padrão dólar-ouro, que vai ali do final da Segunda Guerra Mundial até o começo dos anos 70, né, que também vai ser determinado pela quantidade de ouro, né, disponível no mercado, disponível nos Estados Unidos. Né, e aí sim, a última fase, que é a fase que a gente está agora, a gente chama de câmbio flutuante. Ela não tem mais a ver com ouro, a gente tem o dólar como a principal moeda, mas ela não tem mais a ver com ouro, ela depende da oferta e da demanda. Quanto de moeda, quanto de dólar tem circulando no mercado e quanto de demanda, quantas pessoas estão comprando dólar. Essa é a questão do câmbio flutuante. Eu digo que hoje o valor da moeda, o valor do dólar é basicamente fé. A gente acredita que um dólar vale R$ 5, né? A gente está acreditando nisso. A questão do câmbio hoje é flutuante, é uma questão de acreditar, é uma questão de fé. Tudo bem? É uma brincadeira, claro. A gente está falando aí de oferta e demanda de moeda no mercado. A gente vai falar, né, dessa ordem mundial financeira, dessa organização das finanças globais a partir do século XX. Né? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma passagem hegemônica da Inglaterra para os Estados Unidos e também, né, para a União Soviética, mas vamos falar dos Estados Unidos porque a gente está falando desse mundo capitalista. Então, em 1944, entre 44 e 45, 45 nações aliadas capitalistas vão se reunir nos Estados Unidos em Bretton Woods e vão discutir as políticas e o funcionamento das políticas econômicas, monetárias pós-guerra. Então eles tomaram algumas decisões, algumas atitudes definidas na conferência de Bretton Woods. Né? O objetivo principal era o quê? Era promover uma cooperação econômica, promover uma cooperação do comércio internacional, padronizar algumas políticas de trocas comerciais, né? Construir um sistema financeiro internacional. Esse era o grande objetivo de Bretton Woods. Foram criados, então, na verdade, foram definidos o dólar americano como a moeda padrão, como a moeda de trocas internacionais, e também foram criados em Bretton Woods o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, que vão ofertar crédito para os países menos desenvolvidos,
né? Então, essas organizações, a questão do padrão dólar como moeda internacional, foi definido em 1944 na Conferência de Bretton Woods. A gente também vai falar da territorialidade do mercado financeiro mundial, né? Onde está o mercado financeiro mundial. Claro que os Estados Unidos vai abranger, né, a maior parte desse comércio, mas a Europa também, o Brasil está inserido nesse comércio, nesse mercado financeiro mundial. E a gente vai falar das bolsas de valores, as bolsas de valores, que são esses locais onde ocorrem as principais movimentações do mercado financeiro mundial. A gente vai entender como que ocorre mais ou menos essas movimentações, né? As bolsas, elas comercializam dois tipos de investimentos, né? As ações e os títulos. As ações são pequenas partes das empresas. Então, vamos lá, eu abro uma empresa de fast food e aí eu quero arrecadar dinheiro para investir no meu negócio. Eu vou na bolsa, claro, estou sendo bem simplista, mas eu vou na bolsa, eu abro a minha empresa para captar dinheiro externo, capital externo, e aí, sei lá, cada um de vocês que estão assistindo compra um pedacinho da minha empresa, essa compra, esse dinheiro que vocês gastaram vai para a minha empresa, eu consigo investir, se eu ganho dinheiro, vocês também ganham dinheiro, e isso é uma faca de dois gumes, né? Todo mundo sai ganhando. Essas são as ações. Existem também os títulos. Os títulos são vários documentos, né? E os títulos, na verdade, representam uma promessa de pagamento. Então, eu emito um título dizendo que, daqui a 3, 4 anos, eu prometo lhe pagar tanto. Os títulos, normalmente, eles são emitidos pelos governos, né? Existem os títulos públicos, Tesouro Direto, vocês já devem ter ouvido falar, se não ouviram, comecem já a ouvir essas questões aí, porque é um grande investimento, é um investimento importante para as pessoas que querem ou que querem entrar na Bolsa de Valores, a entrada pelos títulos emitidos pelo governo é uma boa, porque é um investimento sem muito risco, é um investimento que promete lhe pagar lá no futuro. Então, a gente tem as ações de empresas e os títulos normalmente vinculados aos governos, aos estados nacionais. Aqui a gente tem um mapinha das principais bolsas de valores do mundo, né? Então, a gente tem a Bolsa de Nova York, que é muito importante. Inclusive, né, os Estados Unidos tem várias outras bolsas menores. A de Nova York é importante, que é a do Nasdaq, mas também tem uma outra bolsa importante em Chicago. A Bolsa do Brasil, que é de São Paulo, a B3, né? Antes Bovespa, agora só chama B3. Toronto, a Bolsa de Londres. Londres é um grande centro financeiro da Europa, assim como Frankfurt, né, na Alemanha. A Alemanha é o principal país industrial da Europa, então a Bolsa de Frankfurt é muito importante. A Bolsa de Moscou, a Bolsa de Mumbai, na Índia, né? A China tem várias bolsas importantes, Hong Kong, Shenzhen, Xangai, Taiwan. A Bolsa de Joanesburgo, aqui na África do Sul. A de Sydney, na Austrália, Singapura. A Bolsa de Tóquio, Japão, né? Com a China, esse grande centro financeiro no Oriente. E a Bolsa de Seul, na Coreia do Sul. Essas são as principais bolsas de valores mundiais. Essa é a territorialidade das bolsas. Não tem meio que um padrão, porque a gente está falando de sistema financeiro, a gente está falando de fixos e fluxos correndo no ar, né? A gente está falando de telecomunicações, de sistema financeiro integrado, globalizado, através dos sistemas de informação. A gente também vai falar dos paraísos fiscais, né? Os paraísos fiscais são territórios, países que oferecem taxas mínimas ou taxa nenhuma de imposto. Então, se eu tenho uma grande fortuna, normalmente serve para mais para quem tem grandes fortunas. Eu não tenho uma grande fortuna, mas quem tem uma grande fortuna acaba levando o seu dinheiro para esses paraísos para não pagar imposto, né? Porque os impostos são pequenos ou também são inexistentes. A gente tem também que os paraísos fiscais eles não compartilham informações financeiras, informações de contato com os países de origem desses investimentos. Então, se eu sou americano, se eu sou Bill Gates, americano, eu coloco meu dinheiro num paraíso fiscal, né, nas Agulhas, por exemplo, que é uma ilhazinha no Caribe. Agulhas não passa as informações do Bill Gates, as minhas informações para os Estados Unidos. Então, isso é uma certa proteção desses paraísos fiscais, né? Em vez de registrar os lucros, as empresas, como que as empresas fazem? Em vez de registrar os lucros nos seus países de origem, a Microsoft, em vez de registrar os lucros nos Estados Unidos, ela registra os lucros
né, nas angúrias, nos paraísos fiscais, e elas pagam menos impostos. Eu falei da Microsoft, mas o Google, o Facebook, as grandes empresas de tecnologia que têm proprietários bilionários, né, têm o seu dinheiro em paraísos fiscais. Eles usam isso desse planejamento tributário para pagar menos impostos. Aqui a gente tem um mapinha, né, dos paraísos fiscais mais importantes. A gente tem as Angulhas, Antigua e Barbudas, né, Bermudas, Barbudas também aqui no Caribe. O Caribe é um grande paraíso fiscal, mas a gente tem outros paraísos fiscais também espalhados na Europa, na Ásia principalmente, né, que capta esses investimentos, né, e não tributa esses investimentos de grandes empresas, de grandes bilionários. A gente também vai falar da especulação financeira, da economia, né? Basicamente, a gente tem um problema com essa especulação financeira. A gente entende que é um mercado importante, que é um mercado legal, mas a gente tem essa complicação de que gera alguns problemas. Por exemplo, a falta de lastro. Lembra que eu falei da moeda? Né? A moeda ela não é mais no ouro, ela é uma questão de fé, ela é uma questão de oferta e demanda. Então, o crescente número de papéis, de ações, de títulos, ele vai acabar impossibilitando no futuro esse pagamento. Porque se a gente emite, vai chegar um momento, assim como a gente teve nas crises, né, de que esses papéis não vão ser pagos, não vão ser prometidos no futuro. A gente também tem essa questão dos limites. Existe um limite, né, de acumulação de riquezas no sistema financeiro mundial. A crise de 2008 mostrou que sim, existe um limite, um teto. A gente não consegue passar disso sem passar por uma grande crise financeira. As especulações são voláteis, né? Os países que são muito economicamente dependentes de especulações, quando vem uma crise, né, eles acabam redirecionando seus investimentos para outros locais, e eles fragilizam os países menos desenvolvidos, menos abastados. Aí sempre o que aconteceu com a Grécia, com a Espanha e com Portugal na Europa. Quando veio a crise de 2008, Grécia, Espanha e Portugal, eles são muito dependentes do turismo. A crise de 2008 acabou, né, sumindo com dinheiro no mercado, que o pessoal sacou o dinheiro do banco, né? E esses países que são dependentes do turismo não receberam turistas, não receberam investimento, não receberam dinheiro. Então eles entraram em crise aguda, em crise grave. E a questão também, há benefícios nesse sistema financeiro, né? Esse sistema financeiro gera emprego ou só gera lucro? Qual que é o emprego gerado? A gente sabe que o lucro gera, porque eu ganho, você ganha, todo mundo ganha, mas o emprego é gerado, né? Essa renda, ela é distribuída ou ela é confinada em certa parcela da população? Então existem sim algumas críticas quanto ao sistema financeiro mundial, quanto a essa economia basicamente baseada no sistema financeiro mundial. Falando de crise, a gente vai falar da crise de 2008, né, que é considerada uma das piores crises desde 29, desde a Grande Depressão. A crise de 2008 ocorreu por causa da bolha imobiliária dos Estados Unidos. Basicamente, os grandes bancos começaram a ofertar empréstimos para as pessoas, ofertar empréstimos principalmente para pessoas que não tinham comprovação de renda. E aí é um problema. Se não tem comprovação de renda, é muito provável que essa pessoa não pague os seus empréstimos. Foi o que aconteceu. As pessoas começaram a se endividar, os bancos começaram a se endividar também, porque não estavam sendo pagos, eles começaram a subir juros, isso endividou pessoas, endividou bancos. Os bancos quebraram, né? A exemplo do Lehman Brothers, que era o principal banco norte-americano, acabou quebrando, acabou decretando falência, e só foi resolvido porque o governo dos Estados Unidos injetou 700 bilhões de dólares nos bancos, na economia, para salvar alguns bancos, para salvar essa economia, né? Mas a gente estava falando de limites, tá aí um limite. A crise de 2008 mostrou que há um limite nessa especulação financeira, nessa especulação no mercado financeiro mundial. E aí a gente vai falar também da questão do endividamento global, né? Existe dívida pública e dentro da dívida pública a gente tem a dívida externa e a dívida interna. A exemplo aí do Brasil, a dívida pública do Brasil, que soma a interna e a externa, ela soma mais de 4 trilhões de reais. É uma dívida maior que o nosso PIB, por exemplo, né? A gente deve mais do que produz, do que ganha com o PIB, né? Diferenças. A dívida interna é aquela dívida que está dentro do Brasil, né, que é construída através dos títulos públicos, né?
Então, por exemplo, lembra dos títulos que eu falei, o Tesouro Direto? Eu compro um título do governo e eu estou emprestando dinheiro para o governo. E aí o governo me promete pagar daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, né? Então, a maior parte da dívida externa, da dívida interna do Brasil é através de títulos públicos, que soma aí 4,83 trilhões de reais. É a maior parte da dívida do Brasil é a dívida interna. Já a dívida externa, ela é captada no mercado internacional, no mercado externo, né? Tem dois tipos de dívida externa. A dívida mobiliária, que é quando o governo compra títulos de outros países, assim como acontece na dívida interna, o nosso governo também compra títulos de outros países para ter uma promessa de pagamento futuro. Essa dívida mobiliária externa é em torno de 165 bilhões de reais. E também existe a dívida contratual, que aí são dívidas com bancos, organismos, FMI, Banco Mundial, né? São dívidas com esses empréstimos que a gente acaba adquirindo de organismos internacionais, que está em torno aí de 15,31 bilhões de reais. Mas então, a maior parte da dívida do Brasil, da dívida pública brasileira, é a dívida interna através daquela emitida de títulos de empréstimos que nós, população, nós não, né, mas quem tem dinheiro para comprar título, acaba investindo no governo, acaba emprestando dinheiro no governo, e o governo promete um pagamento lá no futuro. Aqui a gente tem um infográfico, mas basicamente do que eu estou falando, né? Então, a nossa dívida ela se divide em interna e externa. A interna é muito maior, né, do que a externa. A interna constituída de títulos públicos. Em 2019, mais ou menos 4,25 trilhões de dólares, que é 58% aí do PIB, mas a gente teve uma queda do PIB muito acentuada e vai ter uma queda ainda mais esse ano por causa da pandemia. Tudo bem? É isso, pessoal. Anotem as dúvidas, me chamem no WhatsApp se tiverem alguma, façam as atividades, né? E a gente se vê semana que vem com mais uma aula. Tudo bem? É isso. Muito obrigado, valeu e tchau, tchau.